Fala, galera! Salve, salve, rapaziada, meninada! Eita. O nosso primeiro Pod Cristo. Muito obrigado aí que você tá aí firme e forte na telinha, ó, só ouvindo nós. Muito legal, galera. Top, Fabinho. E Tudo aí? bem? Bom, e você, Billy? Tô bem, graças a Ó, Deus. quem não conhece, Muito feliz, Fabinho. esse é o Billy. E aí, rapaziada? Eu sou o Fabinho. Top. Ó, tamo aí, pô. Tamo aí. O negócio é doido, hein, mano? É. Conseguimos, hein? Que negócio doido. Que Que luta, né, Fabinho? Ô, louco, meu. Eu pensei que ia miar esse negócio. Não miou, não. Não, estamos aqui pra glória de Cristo, Não miou, não. né? Né? Ah, mas pra Deus, cara, né? Tem que trabalhar muito pra fazer o melhor. É, a gente tem Só que pra fazer trazer uma mensagem para o pessoal aí que tá nos assistindo. As Amém. mensagens que vai ser bacana, pessoal. Cada convidado, assim, muito especial mesmo, muito querido que vai estar participando do nosso Pod Cristo. Amém? Que nada mais é um podcast. Não, Billy? Nada mais do que um diálogo, Um diálogo, uma conversa. umas risadas. umas trocas de ideia, Umas trocas de ideia. Ixi, experiências, Testemunho. testemunhos, O negócio muito é choro, muito choro. muita presença de Será Deus. que... Ô, Billy, você vai chorar, cara? Ah, Fabinho, não sei, né, Depende cara? do Eu que sou falar. meio chorão, você sabe, né? Eu? Você também. Não, cara. Não, eu sou chorão. você é. Eu sou chorão, pessoal. Eu sou muito chorão. É verdade, gente. Eu Não sou vem dar muito de chorão. machão na frente do Antes de dos começar a outros, estar do quase povo, não. chorando. É. Mas, gente, a gente tá muito feliz, É. né, Fabinho? É um sonho que está se realizando. Aham. E a gente tá feliz demais. tá feliz. E a glória é pra Deus. E queremos agradecer o nosso primeiro convidado, né? Nada mais, nada menos. O nosso amigo, né? Presbítero da igreja também, né? Da Sim. onde que nós congregamos, na Evangelho Pleno. O nosso presbítero Douglas, né? Douglas. Eu chamo ele de Doguinha. É, Eu chamo ele de pra Doguinha. apresentar, a gente fala apresentar, né, presbítero fala Douglas, Douglas, né? mas pra gente aqui é Doguinho. Pra você, se não tem intimidade, é Douglas. Salve, salve, mano. Como que você E está, aí? mano? Tranquilo? Beleza. Graças a Deus. Família? Graças a Deus, bem. Bem. Um privilégio, né? Tá aí nessa primeira gravação. Um pouco fanho hoje, sei lá, né? Ixi. Tá meio gripado hoje? Tô meio resfriado. não é Covid, não. Não é Covid não, né? Olha, hein? Vou fazer o podcast de máscara. É. Não, graças a Deus, né? É um prazer estar aqui com vocês, prazer né? nosso, mano. Nesse Prazer projeto nosso. aí lindo aí, que Deus vai usar muito, né? Pra trazer muito conteúdo bom pro pessoal aí. O prazer é Amém. grandemente nosso mesmo, meio do Billy, né, Billy? É. Porque você tem aceitado. Você é doido, cara. Você é doido. É. Aceitar esses dois Né, doidos a gente aqui, não sabe né? a gente não sabe quem que é mais doido, né? Ah, acho que eu sei, Billy. Não. Acho que é o seu, mano. É isso aí, galera. Douglas veio falar um pouco da sua vida. Também vou falar um pouco da minha. Vai falar da sua? Billy? Vou falar Eu também. vou falar um pouco da minha vida, sim. Mas eu quero saber um pouquinho aí, Doguinha, né? Da sua vida, como que você conheceu aí o meio do evangelho, da onde que veio essa pegada toda aí? Eita, nós. É antigo, hein? Onde tudo começou, né? Isso. É antigo um pouco. Desde que eu me entendo por gente, né? Assim, desde que eu me lembre, eu estou inserido no contexto cristão, né? Não nasci em berço evangélico, mas desde quando criança, bebê ali ainda, desde criança, muito novo, eu me lembro de ir à igreja com os meus pais, né? Então, sempre houve esse incentivo e eu sempre estive na igreja, né? Legal. E por vários anos da minha vida eu fui, né? Frequentava a igreja, não posso dizer que eu era cristão, né? E alguém convertido de verdade, mas Era convencido, né? acho que a prática, acho que a prática Diferença, a prática me deixou convencido de que eu estava ali, que eu fazia parte daquele meio, né? Aham. Mas a verdade é que depois, nos anos futuros, eu percebi que eu estava mais fora do que dentro, né? Porque tem essa questão, né? Às vezes a gente está inserido num contexto, a gente acha que está ali dentro de corpo e alma, só que a gente está só de corpo presente, né? O coração tá fora. O coração está Ixi. fora. E quando se trata de Jesus, quando a gente entende o Evangelho, a gente sabe que não é muito assim, né?
para Jesus tem que ser por completo. Então, em algum momento, você não consegue fingir aquilo o resto da vida. Aham. Então, mas desde que eu me entendo por gente, eu vou à igreja com os meus pais, desculpa, e sempre houve esse incentivo, toda a família do lado da minha mãe, né, a parte da minha mãe, praticamente toda a família vai à igreja, uma denominação, e eu sempre fui, e chegou um determinado momento da minha vida, acho que isso acontece com todo mundo, com boa parte das pessoas, né, que tem essa questão, talvez essa falta de convicção do que quer. Então chega um momento da vida que você começa a balançar, né? Porque as coisas do mundo, de alguma forma, ela brilha aos olhos, né? De um adolescente, de um jovem. E as coisas que as pessoas que não estão na igreja estão vivendo, às vezes acaba atraindo, né? E aí começa a balançar muito. E se você não tem uma convicção, você não está firme, né? Você não tem a real noção do que você quer para sua vida, que você quer Jesus, então você balança, né? E mais ou menos por aí. Então chegou um momento da minha vida que eu fui ali por incentivo dos meus pais, por saber que era o que eles esperavam de mim, eles queriam que eu fosse e frequentasse a igreja com eles. Mas chegou um momento da minha vida ali por volta dos meus 15 anos de idade, eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, não quero mais, né? Não quero mais ir para a igreja. Rebelde. Rebelde. Do nada. Não, Aguinha, pessoal. e assim, era algo que Rebelde. talvez eu tava retardando, algo talvez que eu ficava, sabe, empurrando até onde dava. Chegou um momento que eu tomei coragem de falar que não queria aquilo pra minha vida. Você ficou com receio de alguma forma magoar sua mãe e seu pai, né? Eu acho que a questão não é nem magoar, mas a expressão acho que a gente poderia usar é desapontar, desapontá-los. Eles esperavam algo de mim e aquela minha decisão não estava à altura do que aquilo que eles estavam esperando. Então, aí chegou um momento da minha vida que eu falei: não quero isso para minha vida. Cheguei para minha mãe, ali para meus pais, falei: não quero mais para a igreja com vocês. Quero Na seguir, Tadinho deles, Sem medo de ser feliz. a expressão da minha mãe foi que tava exatamente. Da irmã. Nossa, cara, tadinha, velho. Tadinho. Poxa vida. A expressão da minha mãe É porque eu conheço ela, nitidamente Doug. que tava Eu vi desapontada. uma imagem dela fazendo. Meu Deus, que decepção. Não acredito. Meu filho. Não, eu imagino, hoje eu sou pai, né? Eu imagino o que passa na cabeça de uma mãe, de um pai, quando chega um filho com uma decisão como essa. Eu acho que não é fácil. É triste, cara. É muito triste. muito Porque durante toda a sua vida, né? Todos nós somos pais hoje, né? Sim. A gente se conhece há tanto tempo, né? Antes mesmo de casar, né? Na época de solteiro. E imagina ensinar ao longo da sua vida, ensinar ao seu filho o caminho que você quer que ele trilhe, você sabe que é o melhor. Mas chega um momento da vida dele que ele tá falando que não quer. Isso deve cortar o coração, deve desapontar de uma forma É que, terrível. infelizmente, a gente não consegue obrigar a ninguém a amar a Deus, né? E aí a gente que é algo que a gente já pratica, né? Que a gente está no Evangelho, por quê? Porque a gente ama a Deus, né? Sim. E a gente não consegue enfiar esse amor por goela abaixo. A pessoa que tem que ter uma experiência dela mesma, né? pessoal, né? Para ela poder, assim, começar a tomar as decisões certas, né? Mas, mano, eu já sou meio bruto nessas coisas. Dá vontade de pegar a Bíblia e enfiar na goela de uns aí, meu mano. Mas dá mesmo, né? Não dá Abrir a vontade, né, cabeça cara? assim, enfiar uma Bíblia Dá dentro. vontade. Mano, come esse negócio aqui, que esse negócio é o único alimento. Mas a gente velho. tem que lembrar que nós Mas era assim não- também, Fabinho. Então, por isso, né? Você era desviado, hein, Fabinho? Não, velho. Não, Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? não queria falar não, né? Mas Não, mas assim, cara. Fabinho foi o piorzinho. Não, eu era bom. Menino bom, menino Era bom. Né, Acho que mãe? eu- Dormindo. Se Se minha mãe estiver ouvindo aí, mãe. dormindo. Era um menino Gente bom. boa. Dormindo. Era um menino bom. E as coisas que eu fiz, nem contei pra ela até hoje, cara. Olha, não vai contar agora, né? Agora que você vai falar, né? Pera aí que deu um tilt aqui, mas é normal, pessoal. Então, tem coisa que eu aprontei e ela nem sabe.
E fica Se ela estiver assim, vindo né? aí. Jesus já jogou tudo no mar do Já esquecimento. foi, já. Colocou uma placa lá. Já foi, velho. Você é doido, mano. Não pode falar essas coisas assim, não. Jogou no mar do você vai esquecimento e contando colocou uma uns- placa lá, proibido pescar. É. Já não pode mais ficar. Só Cara, de testemunho, né? hã? Serve de testemunho, né? É, testemunha, isso Pra mesmo. edificar as Eu pessoas. tava. Você falou em pescar, eu acabei de lembrar aqui, cara. Nunca esqueço do Doguinha pescando na beira do rio, velho. No acampamento. Nossa, conta aí que eu não sei dessa aí, não. Não, você não sabe? Olha só, nós tava jogando vôlei, né? Você lembra disso aí, Doguinha? Lembro, No acampamento, numa chácara na reforma agrária. Olha só, nós tava jogando vôlei, cara. E lá jogando vôlei e tal. Eu olhei assim, né? Falei, o Doguinha vai cair. Ele tava na beira assim, da lagoa, né? Do riozinho lá. Lagoinha pequenininha, né? Eu falei, o Doguinha vai cair. Aí eu virei. Aí o irmão dele começou a dar risada. Eu olhei o Doguinha dentro da água. Ele caiu na água. Ele tava no meio. Caiu, cara. Eu achei que você ia cair pra trás, caiu pra frente. Aí, eu conversando aqui, aí eu falei assim, Doguinho, eu vou falar isso aí, acabei de lembrar. Eu falei, Aí, Doguinho. falei assim, eu vou falar. Que é só Mano, amiga, negócio é hein? mas radical, né? Eu Engano comentei, eu não profetizei, eu não vou ficar profetizando essas coisas, né? Não, Eu claro, só comentei, claro. cara, eu só comentei, eu nunca esqueço aí. Mas na hora que eu lembro, eu dou risada, cara. Dou risada, mano, o negócio é doido. Cada vergonha que a gente passa, né? É interessante esse exemplo que você usou, porque parece que quando a gente estava falando sobre o momento em que eu dei o passo para Cristo, né? Uhum. E eu até comentei essa questão, que até determinado momento da minha vida, ali com 15 anos, né? Foi com 15 anos mesmo. Sim, sim. Que eu falei para minha mãe que eu não queria. E é interessante essa analogia, que parecia como se eu estivesse fora do lago. Eu estava fora do lago, Do lago. né? E me parece que nós temos que entrar dentro do lago. E você entrou, cara, Literalmente. Não, acampamento. Literalmente. Então, num assim, acampamento. mas eu acho interessante esse exemplo, legal, porque bacana. parece que ao longo da nossa vida, Não enquanto ficar a na gente beira. está à margem, né? Nós estamos na margem, a gente está sujeito a muitas coisas, mas quando a gente mergulha, quando a gente pula de cabeça, né? Aí tudo muda, tudo faz mais sentido, né? A caminhada com Cristo ela faz mais sentido. Né? Então, quando a gente mergulha mesmo, quando a gente sai da margem, É que... do lugar da indecisão, Sim. do lugar da falta de convicção, e a gente mergulha em Cristo, né? Convicto a gente quer. Não, eu quero Cristo. Aí você mergulha de cabeça. Não por incentivo das pessoas, mas porque você quer. Você decidiu, né? Você se decidiu fazer aquilo. É bacana. É legal. interessante que tudo que você falou que nasceu no lar cristão. Então, tudo que você aprendeu, de alguma forma, ela fica só no campo da informação. Informação, Você só tem informações sobre Deus. Você só tem informações daquilo que seu pai, Sim. sua mãe ou a igreja ensina. Sim. Mas aí tem um momento que o Espírito Santo pega tudo aquilo e faz descer para o coração. Né? Aí depois que desce para o coração, vira um comportamento. Aí não tem jeito mais. Aí não tem jeito mais. Aí o arrependimento vem... Aí é aquela questão, ou você cede, né, como ser humano, porque a gente sabe que o homem ele tem o livre-arbítrio, então é o momento ali que ele vai ceder à verdade, né? Ou vai continuar vivendo uma mentira. Sim. Né? E aí que você vira a chavinha, não, eu vou ceder. Eu entendo que Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele morreu pelos meus pecados, né? E Ele morreu para me salvar. Então você cede a verdade. Parece que é um braço de ferro, né, que a gente tira com Deus. Quando a gente é criado dentro da igreja, então a gente vive ali, Sim, né, sim. querendo viver a nossa vontade, aquilo que a gente acha que é o certo, que é o correto. E aí tem um momento que a gente fala assim, não, eu reconheço que Jesus é meu Senhor e Salvador. Eu perco a queda de braço e eu falo, bom, eu preciso caminhar com Cristo. E qual que foi o momento que você perdeu nessa queda de braço? Isso que eu ia falar agora, esse momento aí. Foi um tanto engraçado, porque eu me lembro como fosse hoje. A minha decisão, quando eu cheguei ao ponto de falar, não, eu não quero mais ir para a igreja,
A minha vontade era não ir realmente em nenhuma igreja mais. Nada de radical, evangelho, nada de outra idolatria, nada. Eu não queria realmente viver e ir para a igreja como eu fazia. Uhum. Então, eu cheguei para minha mãe e falei isso, porque o meu desejo naquele momento era viver como os meus colegas, meus amigos, que tinham uma vida, levavam uma vida sem regras, né? Porque até o momento que você reconhece que você se entrega para Jesus, tudo não passa de uma regra. Sim. Você trata tudo como uma regra, ou talvez, falando mais na linguagem do cristão, parece tudo como uma doutrina. Tudo é para me regrar, tudo é para me impedir de fazer aquilo que eu quero, e tudo parece só uma regra. Né? Mas aí quando você... Eu queria, quando eu tomo aquela decisão, eu queria viver sem regras. Sem aqueles impedimentos, sabe? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer isso, porque eu sou crente. Eu não posso... Então, esse estigma, né? Essa pressão da religião estava sobre mim, porque eu não queria viver aquilo, mas eu tinha que viver porque eu era cristão. E aí, quando eu falo para minha mãe, eu não queria mais isso. Certo. E aí, eu tinha um amigo que falou para mim, olha, vamos na igreja comigo, numa quinta-feira. Aí, eu só tinha ido numa igreja até então. Então, assim, eu falei, bom, o que eu vou perder, né? Vou com ele lá. Eu naquele momento, eu tava sentindo a sensação de liberdade. Eu podia fazer o que eu queria. Na igreja que eu queria. Eu falei, que mal tem, eu vou com visitar, ele. Vamos lá visitar. Eu vou com ele. Mas não foi um culto como outro qualquer. Não foi. Engraçado, não foi. Né, cara? Durou pouco. Gente, eu falei com a minha mãe... Foi um culto de domingo ou de quinta-feira? Numa quinta-feira. Na quinta-feira. Aí foi pouquinho mesmo, 1h30? 2 horas? 1h30 ali, nem 2 horas de culto. Aí foi bem pouco assim, mesmo. eu falei com a minha mãe e questão de 2 semanas eu recebi esse convite. E aí eu fui nesse culto e assim, sabe, foi diferente. Eu não vou dizer assim claramente que eu não tenho essa lembrança muito clara. Deus falou só comigo, a palavra parece que o pastor estava falando comigo, como muitas pessoas dizem. Sim. Mas eu lembro que foi diferente. Eu senti algo diferente. Que às vezes nem é o pastor, né, que tá ali, não é nem, às vezes nem é o seu amigo, é o Espírito Santo, cara. E não é às vezes, né, mano? É sempre. É sempre, né? Nem às vezes gente. É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele leva... Espírito Santo que vem. Leva a gente. Que vem... né? O Espírito que Santo derrama, é incrível. Que derruba as escamas, né? Dos olhos. Ele que nos revela, né? Nos revela a verdade. Do nosso pecado, nos convence da justiça de Cristo. Isso. Né? Que Cristo morreu pelos nossos pecados para sermos justificados, né? Essa é a justiça de Deus. Então o Espírito Santo ele nos convence a respeito dessa justiça. E ele nos convence a respeito do juízo também. Então, exatamente essa é a obra dele, né? Ele que nos... O próprio profeta, né? A palavra de Deus diz que não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, é o Senhor quem nos toca e nos leva ao ponto da decisão. Só quem decide é a gente. Você dê a verdade do Evangelho que está aqui na frente dos meus olhos... ou eu vou continuar vivendo a mentira que eu temo ser a verdade. Né? Então, e aí, a partir daquele momento, eu fui naquele dia no culto e eu voltei. Culto após culto. Eu voltei, me firmei, me batizei, que eu não era batizado até então. Me batizei, nós batizamos junto. Né? Nós fizemos tudo junto. Nós batizamos junto ainda, inclusive. Top. Fizemos primeiro curso acampamento de batismo. Junto. Lembra do acampamento lá, cara? Nós dormia num rancho. Foi tipo um rancho, assim. Um frio, rapaz. O primeiro acampamento de vocês não foi aquele que você tem uma filmagem na sua casa? Do pessoal jogando bola, o Dé narrando o jogo, filmando. Eu acho que ele foi o primeiro ou o segundo. Foi o primeiro ou o segundo, aquele lá. Isso. Quando vocês eram magros? Não. Mano, eu era só o pozinho da rabiola. Eu vi no vídeo, tem o Mano, eu tinha uma cabeçona assim. Parecia um mini crack. Parecia Playmobil. Nossa, mano. O apelido já foi Playmobil. Jesus faz bem já, pra né? gente. Mas, cara, eu lembro. Foi na mesma época, né, Dom? Foi na mesma época. Foi na mesma época. época. Eu lembro que, inclusive, esse acampamento, uma pessoa ainda da igreja pagou, porque meus pais não tinham nem condição de pagar para eu ir naquele momento. Eu lembro que nesse acampamento aconteceu uma coisa muito doida na sua casa, né?
Foi. Foi um roubo que teve do seu videogame, bicicleta, alguma coisa Isso assim, aí né? eu lembro Foi também. o computador do meu irmão. Eu lembro disso. Foi na sexta-feira, na sexta-feira Vocês no nem dia. voltou embora, né? Nem No adiantava, dia. né? No dia, não, mas a gente tava em casa. Foi naquele dia tá. ainda e a gente foi. O inimigo Cara, querendo atrapalhar, desanimar cara, vocês. atrapalhar. Cara, Mas- foi muito Prova, assim. muita prova. Eu lembro prova disso, mesmo. que eu não era da igreja, mas já conhecia o Doguinho, já A gente conhecia o conhecia. Rafa. Só não conhecia o Fabinho. O Fabinho eu conhecia de vista. Aham. O Fabinho eu via na Né? rua. Aí foi pegar amizade, você levou eu pra lagoa pra pescar e... Aí nós não pescou e nadou na lagoa, lembra? Tudo sujo lá. Tudo sujo a lagoa. Meu Deus. Fabinho, aproveitando, nós esqueceu de falar do patrocinador. Dos nossos apoiadores, falha, né? Fabinho. Isso não pode mais bastante. ocorrer. Olha, pessoal. Pessoal, eu quero agradecer cada apoiadores nossos aí, nossos patrocinadores, né? Muito a obrigado, Daju, pessoal. né? Bijuterias da Ju. A Deolinda, que veio nos ajudando, né? Potologia, muito bacana. Glória a Deus. Quem que é mais aí? É MM Fotografia Cinemas, né? Sim. Barbearia. De quem que é essa barbearia aí? De quem? De quem? De quem? De quem é essa barbearia aí? É minha, Ó, Fábio. ó. Do Billy Moraes, né? Cola lá, gente. Fazer um Aí, corte. ó, fazendo aí, ó. Se quiser fazer um corte, chama o Billy. Billy Moraes, né? Billy Michele, não é? É, Billy Michele. Pensei que era Moraes. Todo mundo, até a Michelle acha. Até a Michelle acha. É, mas aqui, ó. Olha aí, ó. Depois um B, um E. Aonde E tá o o B M. aí? Olha Ah, o o E B. lá no Não, meio. B, o E. É, Ah, o Billy tá. e Desde- Michele. E ela acha que é Billy Moraes, mas não é. Billy e Desde Michele. 2016. Sim. Eu tenho Queremos salão. agradecer também a Sueli, né? Manicure e Pedicure, que tem nos apoiado. A Eliana Souzas, né? Decorações. Top. Muito legal. E o do Moto Do Peças, Motos. né? Que tenha nos apoiado também, nos abençoado aí. Quero agradecer carinhamente aí, cada um aí que tenha nos ajudado, muito bacana. E também o Rafael Henrique, Rafael Henrique, É, que nosso tem- parceiro. que nos ajudou com Irmão essa do camiseta Doguinha, aqui. inclusive. Irmão do Douglas, né? Qual é O a... Doguinha. É o Chips Life. Negócio Top, americano. O negócio é Camisetinha padrão legal. América. Nossa, eu gosto de usar essa camiseta aqui, cara. Top demais. Muito bacana, É. eu gosto. Chips Life. A Norma. Norma, né? Norma Helena? Isso, Norma Norma Helena. aí também Cara, nos você sabia apoiando. falar um pouquinho da Norma? Como que eu era criança, Você cortava cabelo com só ela? cortava cabelo Eu com também. ela. Eu também, Fabinho. Minha mãe mandava lá. Eu também. E ela, Só você acredita tinha ela. que ela não lembrou de mim esses dias? Hã? Lembrou? Vi ela, não lembrou de mim. Será que ela lembra de mim? Ô, Norma, será que você lembra de mim? A Norma aí, gente, Né? nos apoiando também. Muito obrigado, pessoal. Obrigado aí, Obrigado pessoal. mesmo de coração. É Firme e nóis. forte. Amém. E aí, qual é a... O que nós tava falando? Tava falando de acampamento, né? falando de acampamento. Não, Cara, mas já- antes nós tava falando da vez que o Doguinha tomou a decisão que ele perdeu no braço de ferro com Deus. Então foi Deus foi mais nesse culto aí, de quinta-feira, que você viu que Foi. Culto de você quinta-feira. perdeu. Você Galera, por isso que é você importante. cedeu. É, por isso que eu acho... Na verdade, eu acho que você fica brigando, né? Mas Uhum. você comecei a ceder nesse dia. Certo. Comecei a ceder nesse dia e aí o que ocorreu a seguir foi eu entender que eu precisava de Jesus e que aquele era o passo que eu tinha que dar na vida. Né? Por isso que Então, eu acho que os cultos de quinta-feira é tremendo. É verdade. Os cultos de quinta-feira. Ah, tem gente que não gosta, cansado do serviço, tá? E nós entendemos que é cansado do serviço Cansativo, mesmo, né? É cansativo, correria, né, tal. Mas ter ali 1h40, 1h45, 1h30, como no culto ali, cara, é muita informação que você pega, né? Muito bacana mesmo. E é tremendo, cara. Deus ali no culto de quinta-feira já teve conversando muito comigo, o Espírito Santo conversando muito comigo. Claro que de domingo também, sábado, né? No culto dos jovens de sábado foi tremendo. Os cultos muito são top. tremendo, né? Nós não podemos parar de se alimentar da palavra de Deus. Não. Nunca, cara. Nunca. A gente não nunca. para de se alimentar no físico, É. né? Toda hora tá mastigando Tô alguma bebendo coisa. água, né? Tá falando aqui, né? Tá com sede, tomando água. Quer tomar água? Quer tomar uma coquinha, Doguinha? Não, agora não. Obrigado. Não? Tá de boa? Tem suco. Quer, Fabinho? Quer que eu te sirva? Ainda não.
Oh, toma aí. Vamos. Vai, serve água pra mim. Então. Serve água aqui. Obrigado. Nosso convidado Mais especial. legal, hein? Eu achei interessante você falar sobre a questão da gente do culto, né? Aham. Porque se nós somos convidados para uma festa, né, um aniversário, qualquer outra coisa durante a semana, ou a gente quer, sei lá, eu quero ir no cinema assistir um filme, quero fazer isso ou aquilo, né? Apesar de estar cansado, nós vamos. Nós arrumamos uma oportunidade, damos um jeito, né? Enfim, né? E é interessante porque para Deus não, porque a nossa necessidade espiritual não, A gente né? quer Certo. deixar. O que muda, né? Muda tudo, porque a nossa vida espiritual é aquilo de mais importante, né? É aquilo mais importante que a gente tem, né? Preservar para que nós não venhamos perder a nossa coroa. Então, manter a nossa fé em alta, né? Ser alimentado pela palavra de Deus, tá inserido, né, dentro da igreja, mesmo sem vontade, mesmo sem ali aquele ânimo, mas saber que é aquela decisão certa, aquilo que eu tenho que fazer. Então, a verdade é que se a gente negligenciar isso, né, e a gente vai sendo roubado, Sim. né? Então, todos os cultos de forma especial, eles são importantes, né, para a nossa formação, para a manutenção da nossa fé. Eu entendo que a nossa fé ela precisa de manutenção, Sim. né? E de que forma a gente faz isso, né? Através da nossa vida diária e também nos cultos, né? Na igreja nós passamos por manutenção na nossa fé. Certo. Nós somos chamados a atenção na nossa caminhada, algumas coisas que Deus nos pega ali, né? De alguma forma, nos reforça alguns pontos que a gente não deveria esquecer e a gente volta para o caminho certo. Então, negligenciar o culto é um erro grave. E a gente não pode parar de olhar o culto como algo especial. Porque seja qualquer dia da semana, seja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Domingo de manhã na escola Domingo de bíblica, manhã na né? escola bíblica, né? Quantas pessoas não têm um testemunho para contar? Quantos de nós não temos coisas que nós estamos falando aqui que nós aprendemos numa escola bíblica dominical? Tava fazendo falta, né, cara? Esses tempos atrás aí, 2 anos sem ter? 2 anos? 2 anos e pouco, né? 2 anos sem ter escola bíblica dominical. Foi uma falta, né? Tem gente que não gosta de acordar cedo e ir, né? E infelizmente a gente acaba se acomodando às vezes. Se né? acomodando. Sim. É complicado às vezes também pra mim ir, né? Mas assim, aí eu me esforço bastante e vamos. Porque se a gente não se movimenta, a gente atrofia, né? Então, É verdade. Até esses tempos atrás, eu tava até falando no culto, né, Billy? No culto jovens, à noite. Né? Tá falando, galera, vocês que não tá vindo, vocês não sabem. Ali, do nada, às vezes você pode estar contando testemunho, né? Uma prova de vida ali, Deus tem abençoado você, e você compartilha isso com seus irmãos, porque a escola bíblica dominical é isso. Você tira dúvida, conta testemunho, ouve testemunho, aprende da palavra de Deus, né? A escola dominical é muito bom mesmo, cara. Eu gosto. E existe um dado, eu não sei de número, mas faz algum tempo que eu já vi, mas eles dizem que o maior percentual de pessoas que desviam da fé é pelo fato de não lerem e não estudarem a Bíblia. Certo. Então verdade, né? eles não criam raízes o suficiente para se manter firme na fé. Uhum. Então é muito importante, porque se eu de repente eu falo assim, não quero mais ir para a igreja, eu vou ler minha Bíblia em casa. Eu não preciso ir para a escola dominical. Eu leio minha Bíblia, Deus me revela. Mas muitas vezes você vai ler uma palavra e você não vai entender. Uhum. E você precisa perguntar para o seu irmão mais maduro o que isso quer dizer. Né? Muitas vezes Deus quer isso da gente. A gente precisa um do outro. Até na questão de dons. Você tem um dom, mas você não usa para você mesmo. Né? Certo. O seu dom você usa para servir a mim. E o meu dom eu sirvo você. É desse jeito. E é assim, né? É assim Isso mesmo. que é É o corpo, né? a gente estar no corpo de Cristo. né? E aí a gente cresce Cristo. na nossa caminhada da fé, né? A gente vai crescendo dessa forma.
Às vezes tem gente que pensa dentro da igreja, eu não sou nada. Não sou nada, né? Tem gente que acha que dizer, eu só limpo o banheiro só. Tipo, como se não tivesse importância. Tá fazendo uma coisa muito grande, tá fazendo uma coisa muito especial. Eu só fico na porta recebendo os irmãos, né? Os diáconos, os obreiros, auxiliares ali, só fico ali. Eu só entrego o envelope de dízimo, né? Sim. É muito importante. Cada pecinha, né? Eu fico no som, né? Luguinha fica ali preparando também, às vezes, né? O pastor chama, tirar oferta e tal. O Billy também. Às vezes eu também ali, participando. Né, fica ligado, mas cada pecinha dentro da igreja que é envolvida no corpo é muito importante, cara. É muito importante. É muito importante. É os dons, né? Por isso que chama corpo. Por isso chama corpo. É muito importante, muito legal, é muito gostoso. Muito legal, gostoso. É muito gostoso. Participar aquele momento de comunhão com nossos irmãos, louvar a Deus, buscar a presença de Deus. O Espírito Santo ali vem assim, gente. Nossa, top demais quando é top. E a gente só pode viver, experimentar coisas na nossa caminhada da fé, né? Se a gente estiver inserido nesse contexto, né? Tá presente na igreja, está não de só o corpo ali, mas está de corpo e alma, tá ali porque é o que você quer, é o que você entende que é o certo a se fazer, é aquilo que você quer para sua vida. Então você está ali porque é a sua decisão, você decidiu estar ali. Então, a verdade é que se a pessoa negligencia isso, mostra que ela não decidiu, né, o que ela quer. Verdade. O que a gente quer de verdade? A gente quer Deus ou não? A gente quer estar na casa de Deus ou não quer? Tem isso aí também. Né? Então, assim, por exemplo, na questão da escola bíblica que vocês disseram, o que eu quero? Eu quero crescer na caminhada com Deus ou eu quero ficar do tamanho, da estatura que eu estou? Né? Eu quero ser, daqui a algum tempo, eu quero estar mais sábio no que diz respeito à palavra de Deus, às coisas de Deus, ou eu quero ter o mesmo conhecimento que eu tenho hoje? Então, a nossa decisão hoje influencia no nosso amanhã. Né? Isso em tudo na nossa vida. Então, a fé não é diferente. Então, a gente saber, eu decidir se eu quero ou não, né? Simples, exatamente. Né? É simples, né, cara? É simples. Então... Mas pra gente, pra algumas pessoas é um pouco bem difícil, né? Até fala assim simples, mas tem pessoas que é muita barreira, né? A própria pessoa acaba colocando essas barreiras na vida dela mesmo, né? Para nós que estamos seguindo, né, essa caminhada junto com Jesus, já é um pouco mais fácil. Mas tem gente que qualquer desviadinha já coloca barreira e fica prensado, aí não quer ir, aí acaba abandonando tudo de vez, né? Aí para voltar é complicado. Para voltar é complicado. É verdade. Mas e que eu falo, né? Fala assim, cara, não desiste de Deus. Não desiste. Se esforça, né? Mesmo que bata o desânimo, né? A dúvida, o medo, né? A falta do desânimo em si, né? O fato de não querer estar na igreja, não querer aquele momento de frieza, né? Insistir, continuar. Né? Então, persistir. Nós somos humanos, né? Nós somos Exatamente. humanos, falha, né? E é assim que Deus prova a nossa fé. Isso. É assim que Deus prova a nossa fé. Porque é muito bom quando você está indo para a igreja, quando você está orando e você tem vontade. Se você tem vontade de ir para a igreja, você vai sem reclamar. Se você tem vontade de orar, você ora sem reclamar. Mas aí quando o sentimento ele passa e você de alguma forma desanima, né? Aí que Deus vai provar você no seu coração para ver se realmente você ama Ele de verdade. Sim. Porque aí Deus nos ensina a viver não por sentimento. A gente aprende a viver por fé. Por não convicção. Uma fé emocional, né? Não é baseada naquilo que eu sinto, mas naquilo que eu entendo, aquilo que eu acredito. Isso. A pessoa fala, eu não sinto que Deus me ama, eu não sinto que eu sou salvo. É aí que está o mistério da fé. Você não precisa sentir, você precisa ter certeza, saber, ter convicção. Isso que é uma fé, né? Mas até a gente
ficar fundado nisso mesmo, sólido, é um caminhar, né, Doguinho? É um caminhar, é um processo, né? É um processo. Eu acho interessante quando você falou a questão do conhecimento, né? A Bíblia fala que ela nos diz que ensina a criança no caminho que ela deve andar, que quando ela crescer, quando ela se tornar madura, ela venha se lembrar, né, daquilo que foi ensinado. Então, uma criança ali, um adolescente, um jovem, ao longo da sua vida, ele vai sendo ensinado, né? Se ele vive num lar cristão, se ele está rodeado de pessoas, né, que creem em Jesus, que vivem para Jesus, então ele é incentivado, ele é orientado, ele é ensinado a viver aquela vida, certo, né? E aí, se chegar algum momento da vida daquela pessoa, não tem como ela falar, não, nada do que eu aprendi eu simplesmente esqueci. Não, tá tudo lá, né? E aquilo muitas vezes é o que impede aquela pessoa de se aprofundar num caminho errado. Sim. Né? Sim. E eu acho interessante também quando na palavra de Deus o profeta Isaías, né, ele pergunta ali, quem deu crédito à nossa pregação? O que é dar crédito? É acreditar, é crer, né? Então, eu penso que todo conhecimento que a gente recebe, todo entendimento que a gente recebe, seja através de uma pessoa, seja aquilo que Deus nos mostra na sua palavra, no momento que nós mesmos estamos ali lendo sozinho, né? Eu preciso dar crédito àquilo que eu estou lendo. Eu preciso crer naquilo. Porque se eu viver como o Billy falou, se a gente viver por aquilo que sentimos, eu estou na igreja porque eu tenho vontade, porque eu estou me sentindo bem, eu gosto dos louvores, eu estou lá por sentimento. Mas só que quando alguma coisa desestabilizar na minha vida, que eu não estiver bem, que eu não estiver sentindo vontade, eu simplesmente não vou. Porque eu não compreendi que eu preciso estar ali porque é vital para a minha vida aquilo. É vital. Eu dependo daquilo. A minha vida depende daquilo. A minha salvação, a minha eternidade depende daquilo. Então, a gente dar crédito àquilo, dar crédito à palavra de Deus. A palavra de Deus diz, não deixeis de congregar. Como é o costume de alguns. Como é o costume de alguns, está em Hebreus. Né? Paulo, na carta aos Hebreus, ele fala, não deixeis de congregar como é do costume de alguns. Então, quando o Senhor Jesus também, antes dele morrer, ele dá uma ordem, né, para os discípulos, não deixem Jerusalém, não saiam de Jerusalém, permaneçam juntos. Sim. Né? E aí depois Jesus ele morre e os discípulos se dispersam, um vai para cá, outro vai para lá, né? Só que a ordem de Jesus é permaneçam juntos. Permaneçam juntos, fiquem juntos. Uma palavra que estava em jogo. Né? Isso. Ou seja, dar crédito, né? Puxa, Jesus falou para eu permanecer junto. Jesus falou para eu permanecer em Jerusalém, para eu não ir embora. E aqueles discípulos estavam no caminho, indo para Emaús, quando Jesus ele ressuscita, ele aparece para eles, né? Jesus aparece para aqueles discípulos e eles entendem, né, que Jesus era quem falava com eles e se lembraram daquilo que Jesus já havia falado. O microfone que estava coisa. Então eles se lembraram daquilo que Jesus já havia falado. Então eles falaram, puxa, Jesus falou com a gente, ele estava aqui. E eles voltaram para Jerusalém. Né? Então, assim, dar crédito ao que a palavra de Deus diz. É acreditar nela. Sim. Então, se a palavra de Deus diz que eu devo permanecer ali, eu devo permanecer ali. Então, aí muda muito. Tudo muda. Já que a gente já entrou no contexto de fé... tudo é fé, né? Já engloba muita coisa a fé, né? E é interessante que você está falando que a gente vê isso quando Pedro contempla Jesus vindo sobre o mar, andando sobre as águas, né? E Pedro, ele fala, Senhor, se for o Senhor, deixa-me ter contigo, né? Deixa eu ir até o Senhor. Jesus deu uma palavra para ele, vem, né? E ele se baseou nessa palavra e foi. Ele se baseou nessa palavra e começou a caminhar sobre as águas. Quando ele estava com os seus olhos fixos em Jesus, isso significa fé. Estava olhando para Jesus. Jesus mandou ele ir, ele foi e estava caminhando de boa.
né? E ele olhando para Jesus. Aí a Bíblia diz, não sei se é em Marcos ou é em Mateus, que fala assim que ele sentindo os ventos, Interessante isso. sentindo a tempestade, ele começou a afundar. Entendeu? Sim. Então, enquanto ele estava olhando para Cristo, fé, ele estava indo bem, estava caminhando sobre as águas, que era algo impossível, né? É algo impossível. É impossível para o homem. É impossível. Se E você ele olhar pela lei da gravidade. Né? E ele sentindo o que estava acontecendo em seu redor, entra o sentimento. Aí desestabilizou ele. Aí ele afundou. Interessante. Aí é um momento de, né? Não teve fé. Então. Não teve fé, né? É um momento, a fé assim, dele estava baseada em... Foi baseada no sentimento dele. É o que acontece bastante no meio cristão, né? Na verdade, se você vê, Pedro ele teve fé. Ele teve fé. Sim. Porque ele desceu do barco pela ali palavra já valeu, de Jesus. Né? Ali foi já o valeu, único. Né? Ele foi o único. Jesus estava no meio ali das águas, né? Estava de pé sobre as águas, não tinha afundado, e ele foi o único que teve fé suficiente para pedir para Jesus para ir até... E para ir. Para ir até muitas Jesus. Vezes a gente pede, mas não dá um passo. E aí que é interessante, Billy, Ele ficou mais com medo, né? Ele ficou... Então... Veio o medo, né? O medo ali nele. Porque ele percebeu que estava em volta dele, por isso que ele... Aí ele deu aquela tremida onde que... Parou de olhar para Jesus. Parou de olhar. Por isso que o foco é olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Isso é fé. Olhar para Jesus. E permanecer... eu acho interessante, quando você falava, eu pensava... o que se sustentou Pedro sobre as águas não foi a gravidade. Foi a palavra. Foi a palavra. O que sustentou Pedro sobre as águas foi a palavra de Jesus. Porque a palavra, a gravidade era a palavra de Deus, ela cria, né? Então ela criou um lugar para Pedro pisar. Exatamente. Criou uma superfície sólida. Quebrou a lei da gravidade para Pedro colocar o pé e andar. Exatamente. Ele é Deus, né, cara? Por causa da palavra. O próprio Jesus, quando fala, né, da fé, ele do que nós estamos falando, da fé, pai, ele fala, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer, esse monte, lança-te no mar, e ele vai fazer, isso vai acontecer. É possível? Não. Que forma que isso é possível? Não é, mas pela palavra de Deus isso acontece. Tudo se cria, né? Tudo se cria. Jesus, onde não há nada. Na criação foi assim, né? Sim. Não existia nada. E ali a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo ali disse: haja luz. E houve luz. Não havia luz. A luz existiu. Então, por isso que o nosso nome do nosso, quem não viu aqui, né? Pó de Cristo, né? É verdade, Pó, né? Não explicamos isso, né? Já. O pó, né? Pó, aonde que começou, que nós viemos do pó. Somos pó da terra, né? E ao pó voltaremos. Pó voltaremos, então, nós Cristo. Somos propriedade, né? De Cristo. Ah, mas pó, pode, né? Pó de Cristo. Podcast. Certo, pessoal? Podcast, né? E por isso que colocamos esse nome aí, deu certo, é legal. Demoramos um pouquinho, né, Billy, para decidirmos, né? Mas aí nós oramos, buscamos a palavra do Senhor e graças a Deus deu tudo certo. Top. É isso aí, é o início. É o início de tudo. É o início de tudo. E é um prazer estar aqui. Legal. E interessante que no Gênesis, né, Doguinho, a Bíblia diz que Deus ele dá uma palavra, né? Haja luz. Haja luz. E o interessante é que ele criou o sol só depois, né? Então o que iluminava não era a luz do sol, era a palavra. Era a palavra. A palavra que estava ali sendo a luz, né? Para o mundo. É a luz do mundo. A luz do mundo. Que a Bíblia diz que ele é a luz do mundo. Salmo 119 diz, né? Sim. Que a palavra do Senhor é aquilo que ilumina o nosso caminho, né? Lâmpada para os meus pés. E luz para o meu caminho é a tua palavra, né? Então a palavra de Deus é essa luz, né? Então a palavra de Deus por si só ela já tem o efeito necessário, né? Sim. E o que
que bastou para Pedro, o que sustentou Pedro foi a palavra de Deus. Sim. Então, e aí que, analisando esse texto né, essa ocasião onde Pedro vai até Jesus sobre as águas, a gente entende que Pedro ele teve fé para sair do barco. Ele teve fé para caminhar sobre as águas. Mas em um determinado momento onde ele considerou o cenário em que ele estava, o cenário de impossibilidade que ele estava vivendo, ele começou a afundar. Sim. Aonde ele teve um medo, né? Aonde entrou o medo. O medo né? entrou. Mas o medo entrou através da janela que ele abriu da dúvida. Do sentimento. Porque ele olhou do assim, sentimento. Será tipo, que isso vai é afundar? impossível. Porque Ele começou a ter medo, o vento começou a soprar. Existe a possibilidade de eu afundar. Então entrou a incredulidade, o medo, e ele começou a afundar. Mas quando ele estava só confiando na palavra... Ele foi. Sim, e o vento não começou depois que ele saiu. Já estava, né? Já estava. Então ele caminhou com os ventos, mas ele não tinha reparado. Ele estava numa palavra. Como que o Pedro, né? Ele ficou com dúvida. Pra você, Doguinha, duvidar é bom? Ixi. Duvidar é bom. Porque Pedro ficou com dúvida. Pedro ficou com dúvida. Ficou. Medo, dúvida, né? Então, o que é duvidar é bom para vocês aí? Ele não estava consolidado na fé dele para poder chegar até Jesus e voltar? Eu entendo que a fé ela tem níveis, né? E acho que partindo desse ponto, acho que a gente consegue falar sobre a dúvida também. Sim. A fé ela tem níveis. Então, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós ouvimos o Evangelho, ou às vezes estamos na igreja há tanto tempo e tem um momento ali que a gente vira a chave, né, onde há a decisão de falar, não, eu vou entregar minha vida para Jesus, embora eu já viva há anos dentro da igreja, mas hoje eu decido entregar minha vida para Jesus. Então, a questão do dar crédito ali à palavra de Deus e compreender que Ele é o meu Senhor e aquele que é capaz de me salvar. Então, eu tenho uma fé suficiente para crer que Jesus pode me salvar. Tenho fé suficiente para salvação. Sim. Né? Eu creio que Jesus Cristo pode me salvar. Me salvar do quê? Da vida de pecado, né? Que eu estou fadado a viver o resto da minha vida. Sim. Porque a palavra de Deus diz que nós já nascemos no pecado, né? Somos concebidos no pecado e a tendência do ser humano é viver pecando. Certo. Só que tira o ser humano dessa vida de escravidão de pecado, aonde ele tem a plena condição espiritual de dizer, eu não quero mais pecar. É Jesus que nos tira desse ambiente de pecado. Jesus ele nos tira dessa condição que nós estávamos predestinados a viver pecando, e ele nos transporta para o seu reino. O seu reino onde o pecado não nos domina. A palavra de Deus diz que o pecado não nos domina. Então, quando Jesus nos salva, nós vamos para esse ambiente onde nós podemos olhar para o pecado e dizer, não, eu não quero pecar. Sim. Então eu fui liberto do poder do pecado. Então Jesus ele nos liberta, através da obra da cruz, ele nos liberta do poder do pecado sobre nós. Mas, só para não fugir, né? Quando nós ouvimos falar de Jesus, nós temos a fé suficiente para crer que ele pode nos salvar. Só Sim. que Jesus também pode curar o doente. Jesus também pode Expulsar demônios. através do poder de Jesus, Jesus, nós podemos subjugar, né, os demônios. Os demônios. Eles se submetem ao nome de Jesus. Então nós entendemos, nós podemos praticar a libertação aí, né? Praticar a obra da libertação, saber que Jesus ele pode libertar a pessoa que está cativa ali por demônios. Nós sabemos que até as doenças, sejam elas consideradas curáveis ou não curáveis pela medicina, nós sabemos que até essas enfermidades podem ser curadas pelo Senhor, mas quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós não acreditávamos nisso. Sim. Nós acreditávamos que Jesus poderia nos salvar. Sim. Então a fé tem níveis.
Então, à medida que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, nós estamos na igreja, estamos buscando ao Senhor, estamos frequentando a escola bíblica dominical, estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Nós estamos sendo expostos, né, ao conhecimento da palavra de Deus. Sim. E aquilo vai proporcionando crescimento a nós. Estamos vivendo pela graça, né? Pela graça de Deus. Graça. E aí ele vai nos conduzindo a esse caminho de crescimento. Só que a fé ela vai aumentando conforme nós vamos acreditando na palavra de Deus. Então eu acredito na palavra de Deus a tal ponto de dizer, o doente pode ser curado. Sim. A pessoa que tem um câncer, o câncer pode ser curado agora. Com certeza, sim. Com certeza. Então eu creio naquilo. Então eu vou agir pela palavra, como Pedro. Eu vou andar sobre aquela palavra. Eu estou declarando cura porque a palavra de Deus me dá essa autoridade para curar o doente. Uhum. A pessoa ela tem que ter fé, cara. Ela tem que ter fé. Que nem aqui, às vezes a pessoa tá ouvindo, a gente aqui tá ouvindo o que você tá falando, que nós está conversando aqui. Se ela ter fé no exato momento, agora, ela ouvindo, vendo esse vídeo, né? Ela vai ser curada. Com certeza. Pode ser curada sim. Eu creio. Sim, eu creio. Ela pode ser curada em qualquer lugar. Que Deus... Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Sim. No hospital pode ser curada. Sim. Dentro da sua casa pode ser curada. Na rua, dentro do ônibus. Qualquer lugar. E vendo algo no celular. Se ela crê pode ser curada. Algo no celular ali, a fé é o suficiente. Pela televisão, leu ali, às vezes ela leu uma mensagem assim, sabe aquelas mensagens coloridinhas, né? Que as pessoas mais velhas ficam mandando nos grupos. Né? Aquela mensagem ali, pode acontecer de repente. Aqui no bairro mesmo eu vejo bastante placa de VVC, cara. Leia a Bíblia, né? Sim. Aqui no bairro que nós moramos, na região, não sei se vocês já viram essa plaquinha, né? É um senhor que coloca, crente. O senhor do escortinho, né? Do escortinho. E ele coloca uma placa de PVC, vários, em Campinas inteiro, tá isso daí, cara. Esses dias eu tava lá no Jambeiro, sabe? Aí eu vi uma plaquinha daquela, leia a Bíblia, Jesus te ama. Muito bonito mesmo, muito bacana. É a palavra de Deus, né? Palavra de Deus. Né? Às vezes ele fica parado assim na beira da pista ali, só ali. Alguém olhou uma vez ali, vou voltar para a igreja. Porque Deus está falando através daquela plaquinha de PVC que está pintada, escrita que Jesus me ama, para mim ler a Bíblia, para mim... ir para a igreja, Jesus está voltando e eu vou, né? Se Deus tocou no coração daquele senhor para fazer aquele projeto ali, cara, eu acredito que muita gente está sendo salva. Sim. Né? Uma semente, né? Uma semente, ele nem tem ideia, tem ideia o que ele está fazendo. Sim. Mas Deus sabe, né? Uma mensagem coloridinha, tal, que manda no WhatsApp, tudo assim, né? Às vezes nós olhamos assim, nós não prestamos atenção. Mas às vezes a pessoa está ali chateada com algo que aconteceu, né? Com uma enfermidade. Uma notícia ruim, Uma notícia ruim, né? Acabou de perder o emprego, ou um ente querido, alguma coisa, de repente ali, uma mensagem ali, fortalece. Demais. Fortalece. É fortalece. A fé. Aí que eu entendo, quando olhando pelo prisma, né, de que a nossa fé ela tem níveis, né, e à medida que a gente vai crescendo na fé, nós vamos nos fundamentando em Cristo, né? Nós vamos nos fundamentando, nos alicerçando em Cristo à medida que crescemos, né? É claro que se a gente passar por uma determinada situação, no início da nossa conversão, nós temos mais tendência de abandonar Cristo do que hoje. Sim. Né? Hoje nós andamos tanto com Cristo, passamos por tanta situação, e aí nós aprendemos tanta coisa, e a nossa fé é tão mais madura do que quando começamos a caminhar com Jesus. Muito diferente. Muito diferente. Então, muito diferente. As nossas lutas hoje é pior do que antes. E a gente permanece. Cara. Porque a nossa fé está maior do que o começo. Eu lembro como comecei... O nível da nossa fé aumentou, né? Sim. A nossa fé está mais robusta. Então nós estamos mais alicerçados no Senhor. Então o nosso alicerce não tá superficial. Nós já nos alicerçamos mais em Deus, na rocha, a tal ponto de falar, não, Jesus... é o meu Senhor, eu não vou abandonar Ele jamais.
Então você permanece nele. Então é interessante porque aí nós entendemos que a questão da dúvida, né? Talvez nós fôssemos para o ponto da dúvida agora. Duvidar é bom, né? Dúvida remete à incredulidade. Sim. Né? É. Então, o apóstolo Tiago, na carta dele, no capítulo de número 1, ele fala que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, né? Agitado pelo vento para lá e para cá. Sim. Então, assim, e ele ainda continua, né, dizendo, nem pense esse tal que receberá algo do Senhor. Né? Então, assim, duvidar eu entendo que ele remete à incredulidade, eu entendo que não é bom. Agora, questionar algumas coisas, né? Questionar algumas coisas, ter curiosidade é diferente. Agora, ficar duvidando, né? Duvidando, a pessoa acaba se complicando, né? Exatamente. Então, assim, eu olho para a vida do próprio, né, Tomé. Tomé, ele quando falaram para ele, Jesus está vivo, sim, ele ressuscitou. Mas duvida, será? Será que ele está vivo? Ele duvidou. Ele falou, se eu não tocar no lado dele, se eu não tocar na marca nas suas mãos, de maneira nenhuma eu vou crer. Então ele duvidou, ele queria ver, ele queria tocar. Queria ver ali, tá doendo, Jesus? Então é de verdade. Tá doendo? Tá doendo? Então você morreu mesmo. Ele colocou o dedo saiu do outro lado. Como eu era criança, o pessoal fazia umas brincadeiras bobas, sabe? Vocês nunca fizeram isso com vocês? Jesus morreu na cruz e disse, aí puxava seu dedo assim, você fazia, ai! Cara, não nunca fizeram isso, eu tô velho, viu? Fazia isso aí comigo na escola, cara. Jesus morreu, vai começar aí. Jesus morreu na cruz e disse, aí fazia assim, né? Aí você, ai! Falei, Jesus não fez ai, não. Depois você começa a crescer, né? Depois que você começa a crescer, né? Saber todas as coisas de Deus mesmo, de Jesus, porque ele morreu pra cruz. Esse ai aí não tem nada a ver. Esse ai aí não tem nada a ver. Nunca fizeram. Cara, sou muito velho. Eu não conheço, não. Eu não lembro dessa. Não é do meu tempo. Fazia brincadeira na escola, na rua. Graças a Deus que parou, né? Graças a Deus. Ou será que faz? Acho que não faz mais, não. Nunca. Não faz, não? Acho que não, hein? Acho que não. É coisa antiga. Coisa antiga. Vai, você é de que ano? 92? Não, sou de 89. Nossa! Que nossa? Já trintou, 31 já? 32? 32, ó. Depende, se esse podcast sendo ouvido agora em 2050, faz tempo. Faz tempo. Né? E é interessante que duvidar, ter dúvida de determinadas coisas, eu entendo que é humano. Só que permanecer na dúvida, que eu entendo que é ruim. Porque você chegar a um ponto de você falar, você olhar e duvidar que aquilo pode acontecer, só que você naquele momento compreender, falar, não, a palavra de Deus diz isso, então eu vou crer. Então, duvidar ele é humano. A gente vê um cenário, porque a gente é influenciado por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente sente. Pedro foi assim, ele sentiu ali. Uhum. Então, o que ele sentiu ali, de alguma forma, desestabilizou ele. Mas ele poderia falar, não, bom, eu vou continuar dando a crédito à dúvida, eu vou continuar crendo que eu posso ficar aqui de pé sobre as águas, porque Jesus disse que eu posso. Sim. Então, permanecer na dúvida, eu entendo que é negativo. Né? Então, assim, à medida que nós vamos crescendo na fé, que a nossa fé vai aumentando em níveis, nós vamos duvidando menos das coisas. Que a gente duvidava antes, não duvidamos mais. Isso. Mas acreditamos. Né? Às vezes nos falta, a gente tem fé, mas nos falta ousadia. E é interessante você falar que a fé ela tem níveis, né? Porque a Bíblia diz que ela é comparada como um grão de mostarda. Né? Uhum. E vai ter pessoas que, por exemplo, ela ora para uma pessoa que está com dor nas costas. É um nível de fé. Aí tem outro que já ora para algo mais, para uma cegueira. Uhum. E acontece.
Acontece, Mas esse cara que orou pela cegueira, ele já não tem ousadia para orar pelo morto. E tem pessoas que oram por mortos. Então você vê aí, né? Tipo, um com uma medida de fé, o outro, né? O próprio Jesus, ele fala sobre isso, né? Sobre a medida da fé. Sim. Né? A palavra de Deus, ela diz sobre a medida da fé, né? Conforme a medida da fé que a gente tem. Que cada um tem. Que cada um tem. Né? Não me recordo agora se foi Jesus, mas está na palavra de Deus, né? Que ele fala conforme a medida que a gente tem de fé. Então cada um tem uma medida de fé. Uns mais, outros menos, né? E aí que tá o milagre, né? Aí que tá a graça da igreja. Sim. Né? Porque são pessoas de níveis de fé diferentes que uma influencia a outra a buscar Jesus. Sim. A crescer na graça e no conhecimento. Cada um vai do motivando o seu irmão, né? Exatamente. Ou o meu irmão, ele tem esse nível de fé, eu também quero chegar ali. Exatamente. Quando, se não me falha a memória agora, que não dá tempo para a gente pesquisar, mas vai tendo as lembranças, né, dos textos da palavra de Deus que fala que nós devemos admirar a fé, né, dos nossos pais na fé. Né? E devemos imitar a fé deles, imitar a fé que eles têm em Deus. Então, assim, ou seja, eu admiro aquilo que está acima da minha. Sim. Né? Eu admiro aquilo que é maior do que o que eu tenho. Então, eu admiro aquilo, falo, puxa vida, né? Isso é possível, eu quero esse nível de fé. E aí ele diz para a gente imitar aquilo. Senão não existia a fé a Bíblia, dos tais imitai, né? Senão não existia a Bíblia, né? Exato. Pode ver que nós olhamos pela vida, bastante da vida de Jó, cara. Eu adoro esse livro, cara. É dois. Né? Jó ali, Sim. ele... De repente ele tinha tudo maravilha. Tudo bonito, tudo muito bacana, bom, né? tudo muito Ordenado. bom. Seus filhos comendo e bebendo do melhor. Tinha muito seus dinheiro. servos, tinha muito dinheiro. Muitas posses. Fazenda e de repente, bum! Acabou. Né? Acabou. O cara ficou jogado no chão, pelado. Não tinha nem roupa pra vestir. Ferida na pele inteira. Aquela lepre, né? Nossa, horrível. E de repente, ele falou assim, Deus, chega. Não quero mais isso pra mim. E ali ele se entregou diante de Deus de novo. E Deus restituiu tudo em dobro. E o negócio foi doido, cara. Foi doido. Ele perdeu tudo, né? Top. Aí Deus restituiu, né? Foi indo assim. É lindo. Mas lendo a palavra de Deus ali é lindo. É um momento de fé, né? Que aquele cara ali orou, buscou a presença de Deus e não desanimou de Deus. Não desanimou. Ele não apostatou da fé. Isso. Ele não, é verdade. Ele não falou assim, não quero saber mais de você não. Ele Deus. não abandonou a fé. Não abandonou a fé. Traduzindo. É isso. Cara, é incrível, velho. Às vezes, né, com a memória aqui, a memória do Fabi é boa. Doguinha, você quer coca? Opa, eu quero. Ô, produção, vocês querem coca aí? A produção fica falando no nosso ouvido aqui, o pessoal. Coca, é um barato, dá uma vontade de dar risada, porque às vezes eu não... invadindo, família. Invadindo, rapaz. Meu pai. Agradeço Venha buscar muito a essa coca. equipe, hein? Quer coca, Fabi? Vocês são show. Fala aí. Eu queria falar uma coisa aqui. Fala. O pessoal faz a gente gastar horrores com coca, suco, água pro convidado e ninguém oferece. Ninguém oferece. Mas não ofereceu no começo. Que Eu mancada. vou mais tomar uma coca aqui, ó. Fechou, Pega aí, Obrigado, galera. Alguém perdeu a coca. Quer coca, Fabi? Você também? Ô, Billy, você não tá tomando Não, refrigerante? vou tomar um suquinho aqui. Tá tomando refrigerante, gente. Nome saúde. Não tá tomando refrigerante. Ai, esse Erro de meu gravação, amigo. bati a cabeça aqui. Aonde você bateu Aqui, a cabeça? Ó. Vem aqui, Fabi. Meu Deus do céu, deixa eu ver. Não, Fabi. Vai bagunçar. Vai baixar meu penteado na Deixa eu ver. frente Ele se do produziu povo. tanto. Olha lá, Doguinha, eu você tinha, tomando coquinha aí? eu tinha que passar no mercado, pessoal. Eu tava Tô. comprando refrigerante. Aí eu tinha aí eu peguei o refrigerante e tudo. Ih, tem que levar o suco pro Billy, cara. Obrigado, Fábio. Aí eu Você é um lembrei do grande Billy. Tinha que levar o suco pra ele, porque senão ele ia ficar chateado. Lá. Cara, por que você não toma no Não, canudinho, que velho? canudinho, Fabi. Ele quer Ó. mostrar a caneca. Ele quer mostrar a Ah! E você tá tomando a caneca, tem que tomar na caixinha? Não pode, tem que tomar aqui, ó. Mostrar, né? Não tá Aí, ó. patrocinando nós, caneca. não. Mostrar a caneca, Canequinha né? personalizada Mostrar a caneca. aí, pessoal. Top.
É isso aí, pessoal. É isso aí. Papo legal, hein, cara? Papo legal mesmo. Muito legal. Tô gostando, hein? Primeira vez eu achei que ia ficar mais nervoso, mas sei lá, com dor de barriga. Fluindo, né, Fábio? Nem dor de barriga deu. Até, não dá agora, né? Se quiser ir sair. Não, a gente pode provar que não teve corte até agora pra ele ir no banheiro. Corte. Verdade. Se Não, quiser eu tomei bastante água, porque você fica conversando assim, dá sede, né? Mas assim, o que é bacana mesmo, dando sede da palavra de Deus. Nos dois sentidos. Né? Né? Nos dois sentidos. Que vocês manjam pra caramba. Eu já, né, sou meio... é legal, mas é bacana, é a experiência de cada um e tal. O pessoal, quem não conhece o Douglas, ele é o nosso líder de... Como é que chama? O quê? Ele é diretor da Escola Bíblica Dominical. Diretor? Olha... Diretor ficou chique, né? Diretor. Até pareceu importante. Presidente Presidente. CEO. CEO da Escola CEO. Bíblica Dominical. Olha... E ali eles... aí o Douglas, com as outras equipes, assim, ajuda a gente bastante ali, em dúvida, é bacana. Eu amo esse menino. Bom, pessoal. Fala aí. Esse papo sobre fé tá legal, né? Tá legal. Vamos entrar em outro assunto aí? Não, tem uma pergunta então fala, relacionada a isso. Ai, meu Deus do céu. Doguinha. Doguinha. A fé e a ciência. Já que tá elas falando podem caminhar juntas? Ou ela é água e óleo? Não pode misturar. O que você acha? Bom, se a gente pensar na palavra ciência como seu significado literal, né? Quer dizer o conhecimento. Sim. Né? Eu entendo que eu tenho isso comigo. Deus nos usa dentro do repertório que a gente tem. Então, dependendo do repertório que você tem, do nível de conhecimento que você tem, Deus pode te usar. Certo. Né? E quanto mais conhecimento você tem, com mais excelência Deus pode usar a sua vida. Eu entendo assim. E eu entendo que o conhecimento é muito importante. E pode andar junto, sim. Eu mesmo tenho interesse, leio livros de história. Também gosto muito. É bacana, cara. História, livro de conhecimento financeiro, livros sobre finanças, livros sobre criação de filhos, livros sobre a vida profissional. Né? Então eu entendo que nós temos que buscar sim o conhecimento. Só que a ciência, o conhecimento, ele não pode contradizer a verdade em que eu creio. Sim. Né? Então eu entendo que o conhecimento ele é bom, mas ele não pode contradizer a minha fé, aquilo que eu acredito. Porque eu tenho uma resolução de vida, eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu compreendo pela palavra de Deus, isso é fé, eu já entendo isso. Isso não está só no campo do conhecimento, eu creio nisso. Que toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus ao homem. Deus deu inspiração ao homem para escrever a Bíblia. Sim. Então se a pessoa disser para mim, mas a Bíblia foi escrita por homens, claro que foi. Sim. Sim, ela foi escrita por homens. Só que eu entendo pela palavra de Deus, e nisso eu acredito, que o Espírito Santo, ele inspirou esses homens para que eles escrevessem a Bíblia. Né? Então, eu entendo que ela é a palavra de Deus. Então, isso para mim, tudo que vir contra o que a palavra de Deus está dizendo, eu não acredito. Né? Então, eu entendo que ela não pode ir contradizer o que eu creio, a palavra de Deus. Mas eu entendo que o conhecimento ele é importante, a ciência é importante. Então eu entendo que ele pode caminhar junto, só que não pode contradizer a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, a nossa fé na palavra de Deus, uma vez que nós acreditamos que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Então se a gente... o nosso pastor ele fala muito isso, né? Se a Bíblia
dissesse para mim que foi Jonas que engoliu o peixe, eu acreditaria. Ele fala bastante isso daí. Ele fala eu ia até muito comentar isso daí, cara. Eu ia até comentar isso daí. Mas ele fala bastante isso daí. Mas é real. Uma coisa real. É real, porque assim, a minha fé na palavra de Deus tem que ser suficiente para crer na maior loucura que ela possa me dizer que aconteceu. Porque eu entendo que ela é verdade para mim, ponto final. Então, ou até mesmo o inverso. Jonas ele foi engolido por um peixe, mas como ele sobreviveu por 3 dias? Como que ele sobreviveu no ventre do peixe, depois foi cuspido ali na praia, né? Então, assim, as coisas de Deus. Então, assim, eu simplesmente acredito, eu não questiono. Agora, se eu eu entrar por aquela linha de querer, eu quero tentar explicar tudo, como, por exemplo, os cientistas tentam explicar como o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, quando eles saíram do Egito. Teve placas no Êxodo, né? Falando essas coisas. Foi a maré baixa. Maré baixa. Cara, pra mim não interessa, mas apareceu bem na hora a maré baixa ali. Apareceu. Mas e o povo passou. E a Bíblia nesse ponto, a Bíblia é clara em dizer que não era maré baixa. Não era. O povo de Israel, eles atravessaram com os pés em seco. Se ela baixar a maré... A água fica rasa. Fica rasa ou o sólido, né? O chão ali fica úmido. Exatamente, fica uma lama, né? Lama. Mas eles atravessaram com o pé em seco. É milagre. Cara, é divino, eu não explico. É divino, não tem como explicar. É Deus. Eu só preciso compreender e crer. Simples, né? assim. A própria vida, como que é possível, né, uma criança ser gerada no ventre de uma mulher? Você vê do tamanho nas primeiras ultrassom, né? Nós temos filho, então nós podemos lembrar lá das ultrassom que fizemos, né? Tá do tamanho de né? Tá com 10 centímetros. E aí daqui a pouco você consegue ver na ultrassom o coração batendo. O coração batendo. E aí você vê todo esse período de gestação, desenvolver órgãos, ossos, os membros. E a Bíblia ela fala sobre isso, né? A Bíblia fala assim: assim como tu não sabes o caminho do vento e nem como se formam os ossos dentro de uma mulher grávida, assim você não sabe a obra de Deus que faz todas as coisas. É mais ou menos assim. Não lembra a referência, mas a Bíblia... Eu me lembro também, não lembra a referência. A Bíblia fala sobre isso. Antigamente, na época aí, né? As mulheres ficavam grávidas, não sabia se era que sexo que era, né? Hoje, através da ciência, né? Hoje, através da ciência, né? Descobrimos, né? É positivo, não é? Através de um sangue, alguma coisa assim, e consegue se é menino ou menina. Exatamente. Né? Aí, tá de quantos meses de gestação, tá, sabe tudo isso. Através do osso lá, aí descobre quantas semanas que estão de gestação. Olha só que fêmur, negócio. né? O fêmur, né? Que sabedoria que o homem tem. Graças à ciência. Que Deus deu sobre o homem. Né? Um aparelho que você vê a ultrassom lá tal, e vê lá mexendo o bracinho, a cabecinha. Cara, você vê a inteligência, Deus que dá sabedoria pro homem para fazer aquilo. E a inteligência do homem, né, ao longo da história, as construções, tudo que foi feito, né? Então você vê, isso tudo foi muito positivo, né? Isso tudo foi muito positivo, é muito positivo isso, né? Mas chega uma linha que a gente não pode cruzar, que é a linha de contradizer o que a palavra de Deus está dizendo, né? Então eu entendo que é importante, só que eu preciso manter a minha fé no centro. Eu creio na palavra de Deus e isso é negociável para mim. Uma vez me falaram assim, um cara falou assim, nem tudo que está na Bíblia é verdade, porque a Bíblia está escrita pelo homem, né? Aí eu fiquei pensando, isso deu uma, né? Com uma dúvida, cara. Falei, é verdade, né? Recém-convertido. Não ia. Aí eu
diabo querendo me enganar. Eles falam Aí, ó, que... que nada. Aí eu lembro dessa palavra aí que o nosso pastor sempre nos fala, né? Do Jonas, do peixe. Cara, isso daí, pra mim, né? É tudo. Fala assim, puxa, tudo que tá escrito dentro da Bíblia ali, se você entender, meditar, né? Não adianta você só ler. Você tem que meditar na palavra de Deus, né? Você tem que meditar. Sim. É porque, né, o homem veio do pó, porque Jesus Cristo morreu por nós diante da cruz, porque tudo. Não é porque foi julgado errado. Sim. Tem um propósito. Porque Judas traiu Jesus. Teve um propósito para aquilo dali, né? Porque o Daniel foi jogado pelas covas na cova do leão. Na cova dos leões lá. Um propósito. Tudo tem um para propósito. Glorificar a Deus, né? Sim. É Deus trabalhando ali para nós ler. Por quê? Porque muitas vezes nós passamos por prova, aí nós lê esses trechos na Bíblia ali, tal fulano passou por isso também, né? E Deus o ajudou, né? O negócio é louco, cara. Que nós tava falando de Jó. Jó passou por uma situação que acabou tudo e Deus os ajudou. Deus ajudou Jó. Sim. E é assim, cara, nossa vida é desse jeito, através dos homens da palavra de Deus ali que nós olhamos e podemos seguir na frente. Vamos passar pelo deserto, vamos passar pela batalha, pelos leões, pelo peixe, tudo, né? Crucificação, pessoa julgando a gente sem fazer nada. Peraí, eu não fiz nada, mas tá julgando. Tem gente julgando. Mas nós não tá fazendo nada, não tô fazendo nada. Você fala, mas não adianta nada, você vai ser julgado. Então, propósito de Deus. E vamos caminhar junto com Ele, morrer por Ele e viver por Ele. Exatamente. É a solução. E a palavra de Deus, ela tem conselho para... conselho para cada etapa da nossa vida, cada situação, né? Sim. Em tudo. A palavra de Deus, ela nos instrui como gerar riqueza, como ganhar dinheiro. Rapaz. Como guardar o dinheiro. Como poupar o dinheiro, como poupar. José nos dá uma aula de economia. Jesus não fala de gestão financeira. Jesus não fala até de construção? Exatamente. Né? Exatamente. Fala do alicerce. Do alicerce. Homem, faz a sua casa. Sobre areia não dá. Areia não dá, vai cair o barraco. Vai cair. Então, vai querer fazer barraco, vai vir um vento forte, a chuva e vai derrubar. Agora, constrói dentro de uma rocha, né? Faz o alicerce bonitinho, prendendo com lá. fundamento, né? Então a palavra de Deus tem conselho para tudo, né? E quanto maior, quanto mais vamos crescendo na fé e a nossa fé vai aumentando, o nível da nossa fé vai crescendo, nós vamos tendo capacidade para viver algo melhor de Deus, para viver algo mais de Deus na nossa vida, na vida da nossa família, dos nossos entes queridos. Então, a nossa fé vai aumentando e nós vamos tendo condições de viver algo novo, de viver algo diferente, né? Porque é por meio da fé. A fé é o catalisador, né? É aquilo que atrai, né? Atrai, é o imã, né? Digamos que é o imã que atrai, que atrai o milagre, a obra do Senhor, o divino, né? Aquilo que é divino, aquilo que é inexplicável, aquilo que não tem como o homem distinguir, explicar. Não tem. Nossa, cara. É divino. Então, a fé é esse imã que atrai o milagre. Né? Então, aquela mulher do fluxo de sangue, ela não podia estar ali onde ela estava. Nossa. Ela tinha hemorragia ali há tanto tempo. Sim. Ela não podia estar ali. Ela estava contra tudo, a regra local. Ela não podia estar ali. Ela era considerada uma mulher imunda pela condição física que ela estava passando, de saúde. E ela simplesmente vai contra tudo. E ela fala, não, eu preciso disso. Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Então a fé dela foi tão grande, ela colocou em ação. Ela agiu por meio daquilo que ela acreditava. Aquela palavra, ela acreditava naquilo. Ela falou, eu preciso tocar em Jesus. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Então quando ela toca, algo acontece. É incrível, né, cara? É incrível. É incrível, né? É incrível. E a gente tem que ter a humildade de pedir para que Deus nos ajude
A Bíblia fala em alguns evangelhos que tem um camarada lá que fala: Senhor, me ajude na minha incredulidade. Sim. Porque muitas vezes você passar por momentos de dúvidas, você é um ser humano, né? Sim. Então a gente tem que ter essa tolerância com a gente mesmo, porque, cara, sou ser humano. Dependendo da situação que eu passar, eu posso duvidar. Nossa, será que Deus está comigo mesmo? Entendeu? Pelo tamanho da pressão ali que você está passando, isso às vezes acaba... É um turbilhão de pensamentos, é um turbilhão de sentimentos que encobre aquilo que você crê, ao ponto de você falar: será que Deus está comigo mesmo? Mas Deus, ele te tira desse lugar. Sim. E a sua fé volta a florescer de novo. E se porventura você vir passar pelaquela situação de novo, você já vai falar: opa, aqui eu já pisei, aqui eu já vivi isso, agora eu já não caio mais nessa, agora eu tenho uma convicção que Deus está comigo realmente. Aí você passa por aquela situação, tipo assim, de uma forma mais tranquila do que quando você teve dúvida, né? Sim. Porque a fé, ela é crescente. A fé, ela é crescente. Isso. Né? E quando se a gente ficar estagnado, né, a gente não experimenta nada de novo. Mas se a gente permanecer em crescimento, na graça e no conhecimento do Senhor, a gente vai experimentando níveis maiores, né? A gente vai acreditando e vai vivendo coisas maiores, né? Eu não vou me contentar simplesmente viver uma vida que eu saio da minha casa, vou para a igreja, vou para o meu trabalho, e a minha vida se resume nisso, né? Eu tenho sonhos, tenho desejos, tenho vontade, tenho desafios que eu quero viver, só que eu não creio que isso é possível, né? Eu não acredito que isso é possível. Então, viver e crescer na graça e no conhecimento do Senhor é acreditar que algumas coisas que a gente não acreditava lá atrás pode acontecer, né? Então, e a gente vai adiante, né? Eu acho interessante quando a gente olha para o livro de Salmos, né? Salmos, ele é um livro que tem muitos relatos, canções, orações, né? E uma das coisas que me cativa, e que é um dos textos que eu mais gosto de Salmos, é quando o salmista ele contradiz a sua própria alma, né? Ele olha para dentro de si, para suas próprias emoções, e diz: por que está abatida a minha alma? Sim. Por que te perturbas dentro de mim? Sim. E aí ele ministra para si mesmo: espera somente em Deus. Espera em Deus. Ou seja, ele vivia um momento ali de pressão emocional, um momento de dificuldade, onde ele começou onde a alma se abateu, né? Onde ficou ali talvez cabisbaixo, sem expectativa, e aí ele lembra que Deus era com ele, e ele fala: minha alma, por que está abatida? Então é como se ele tivesse com um diálogo interior dele. E ele expressa isso na sua oração. Ele fala: por que você está abatida? É como se ele dissesse, é como se ele tivesse indignado, dizendo: não há razão para isso. Espera em Deus. Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei, eu ainda vou louvá-lo pela situação que eu estou vivendo, eu ainda vou louvá-lo e engrandecê-lo, porque ele vai me livrar dessa situação, ele vai me ajudar. Então, assim, não há razões para você estar abatido. É como se ele dissesse isso naquele texto. Então é como se ele estivesse ali confrontando as suas emoções e falando: confia em Deus, continua confiando no Senhor. Então o momento que ele estava ali talvez duvidando, estava talvez ali pelas pressões: será que vai acontecer? Será que não vai? Será que é o fim? Será que... O que está acontecendo? A humanidade dele falou mais alto. A humanidade dele gritando. A alma dele, né? As suas emoções. Ele é ser humano. Aí ele fala: continua confiando em Deus, porque ainda eu vou louvá-lo por essa situação. Então, ele mostrando a sua humanidade. Todos nós passamos por essas situações. Sim. Né? Semanalmente, nós poderíamos dizer, por desafios que a gente encara, a gente fala: nossa, será que vai ser possível passar por isso? Será que eu tenho capacidade? Eita, Né? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou?
né? A gente sabe disso. Paternidade. Olha para aquele bebezinho ali e fala, será que eu vou ter capacidade de criar essa criança no caminho certo? De instruir ela no caminho que ela deve andar, de direcioná-la para o propósito que Deus tem para a vida dela, de ser aquele que, né, que vai lançar essa flecha para que ela atinja o alvo, para que ela acerte o alvo que ela foi, tem um propósito para ela. Então, assim, você começa a questionar isso, fala, não, Deus é quem me capacita. Então, essa palavra nos dá o consolo de saber que Deus vai nos capacitar para os desafios que a vida vai exigir da gente. Então, há momentos que a gente vai duvidar, momentos que a gente vai temer, que o emocional vai querer falar mais alto, mas a nossa fé, ela tem que prevalecer. Por mais que a minha emoção quer falar mais alto, né? Porque o homem não é um ser tripartido. É composto por espírito, alma e corpo. Então, na alma estão as suas emoções, as suas decisões, vontades, né? E o seu homem espiritual é aquele que se comunica com Deus. É aquele que deseja as coisas de Deus. E é ali que a gente pega e fala, não, alma, continua confiando no Senhor. Ainda que o cenário ao meu redor, ainda que as situações ao meu redor digam o contrário, continua confiando em Deus. Né? Porque as emoções tendem a ver e a se concentrar naquilo que é palpável, naquilo que está diante dos olhos. Mas a fé não. A fé, ela vê além do que os olhos veem. Além, cara. Ela crê naquilo que não está sendo visível. A gente não está vendo, mas a gente crê. A gente não está vendo uma saída para essa situação, mas eu estou crendo que existe uma saída. Eu não estou vendo um milagre nessa situação, mas eu creio que ele vai acontecer. Então, isso é fé. É contradizer o que nossos olhos estão vendo. Então, no ponto de vista financeiro, eu não vejo condições de eu dar um passo financeiro, eu não vejo condições da minha família ser salva. Às vezes a pessoa está ouvindo a gente nesse exato momento, tem entes queridos dela que ela gostaria que recebessem Jesus, que pudessem confessar Jesus como Senhor e Salvador. E aí olha e fala assim, não, mas esse meu parente é ateu, esse aqui ele tem vícios, esse tem não sei o quê, né? E começa a pôr as impossibilidades. Só que peraí. Nunca sabe, cara. Peraí, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Como ele convenceu a gente, né? Ele convenceu a gente. Ele convenceu a gente. Eu converti, eu tinha 17 anos, né? Então... É assim, cara. E vai indo. O negócio é doido. E a palavra diz que tudo aquilo que te vence domina você, né? Então, se a gente permite que a alma, que os sentimentos, que as emoções nos vença, a gente vai se tornar escravo daquilo, né? Dos nossos pensamentos, das nossas emoções. E não é esse o sentido, né, da fé. A fé é você viver uma vida no Espírito, né? Você vai ser um ser humano, vai sentir tristeza, dores, mas quem governa a sua vida é o Espírito. É o Espírito, né? Nada pode parar você. Sua tristeza, a sua dor, a sua depressão, a sua ansiedade, nada pode parar você, né? Porque eu não vivo por aquilo que minha alma está dizendo ou está sentindo. Eu vivo pelo que o meu espírito está conectado com o Pai, né? Através da palavra, agindo na minha vida, e eu sigo. No meu espírito eu entendo. Eu entendo o que a palavra de Deus diz. Eu entendo o caminho, eu entendo o que vai acontecer no amanhã. Só que a minha alma teima, né, em acreditar naquilo que é visível, aquilo que é palpável, né? Eu preciso entender muito perigoso, e crer. Né? É muito perigoso. E já pegando um gancho, né, falando disso, isso aí gera apostasia. Gera apostasia. E qual que é o que você tem para falar sobre isso daí? Você acha? Apostasia. O que eu acho? Complicado, hein? Legal, um assunto bacana. Um assunto que dá pra gente escorrer muito tempo, né? Porque isso é interessante, porque apostasia é o abandono da fé, né? É o apostatar da fé, o abandonar a fé. E o abandono, aquilo que eu não estou fundamentado, aquilo que eu não estou enraizado, né? Certo. Então,
se eu não me aprofundar no conhecimento de Deus, né, eu não me fundamentar no conhecimento de Deus, eu sou uma presa fácil. Sou uma pessoa que facilmente posso abandonar a fé, porque eu não tenho raízes suficiente para me sustentar num vendaval, numa tempestade. Quando a tempestade vem, a gente abandona a fé e vai embora. Simples. Nós usamos o exemplo de Jó aqui. Jó, ele teve um cenário, ocorreu uma situação terrível na sua vida, né? E que ele não abandonou a fé. Ele continuou acreditando. A sua mulher, já por ela já tinha abandonado a fé faz tempo. Falou, né? Amaldiçoe esse seu Deus aí. E morre. Morre. Cara, olha só. Não há esperança pra você. A mulher falando isso, hein? Não há esperança. Tipo assim, Jó, não tem esperança pra você. O que você tá esperando do futuro? Não há futuro. É como se você estivesse abrindo mão de tudo. Falando, não há futuro. A morte é a única saída. A morte era a saída dele, né? A morte era a saída. Naquela situação. Né? Fisicamente e emocionalmente para a situação olhando, era o fim. Os olhos do humano, né? Os olhos humanos. Tragédia, perdeu os animais, perdeu os filhos, família, a saúde, que era a saúde boa, estava com a saúde toda debilitada. E aí você olhar para uma situação dessa e falar, viu, o que eu vou esperar dos próximos dias? Então, então uma pessoa, ela mostrou uma pessoa que não estava enraizada, não estava fundamentada, mas Jó estava. E no momento que ele foi provado, ele falou, como que eu vou aceitar as coisas boas de Deus? E não vou aceitar as coisas difíceis, as provações, né? Então ele fala assim, eu só vou aceitar, o bem de Deus eu aceito, mas aquilo que vem para provar, para me testar, para me fazer crescer, eu vou simplesmente ignorar. E aí a alma quer sentir, quer se doer, quer ficar vivendo aquele sofrimento. Só precisa levantar a cabeça e viver e ter uma fé racional, né? Não uma fé emocional. Uma fé que eu creio se tudo vai bem. Eu creio se eu estou sentindo. Eu creio se tudo está cooperando, tudo está me empurrando para frente. Não. Eu creio porque a palavra de Deus é verdade. E ela diz isto. É um estado absoluto, diz isso, né? Ela diz aquilo. A fé é um estado absoluto. Ela não... Ela, tipo assim... Não tem meio termo. Né? É um estágio absoluto. É um estado ali que eu... Não tem por exemplo, não tem alternativas. Não é igual a alma que cria caminhos, que o sentimento é inconstante. A fé não. A fé não, é absoluto. Isso. Essa é a verdade, eu creio na verdade, eu morro por essa verdade. Então a fé de Jó foi suficiente para ele não abandonar a fé. Então mostra como ele está fundamentado. E é aí que está o perigo, né? Da nossa fé não estar maduro bastante quando nós precisarmos dela, né? Porque o que nos mantém olhando para Jesus é a nossa fé. As provações que nós vivemos, as situações, os problemas que nós passamos, o que nos manteve olhando para Jesus foi a nossa fé. Nossa confiança na palavra de Deus, aquilo que acreditamos. Nós acreditamos no Senhor, então isso nos impede de abandonar, simplesmente abandoná-lo. Mas nós continuamos acreditando que Ele é o nosso Senhor, que Ele é que está cuidando de nós. E inúmeras promessas, né? Inúmeras promessas que a palavra de Deus tem para a nossa vida e que pode nos manter ali esperançosos, né? Acreditando que Jesus pode nos dar uma vitória, Ele pode nos dar livramento, Ele pode cuidar de nós, seja o momento que a gente esteja vivendo. Então, existe esse ponto de vista da pessoa estar fundamentada o bastante para quando vier a tempestade, ela simplesmente não abandonar a fé. Jesus ele fala sobre apostasia quando ele fala dos alicerces. Né? Ele fala sobre apostasia. Aquilo é apostasia. Ele fala, se você tiver a sua casa fundamentada sobre a rocha, se a sua fé estiver fundamentada sobre Cristo, Cristo é o ponto focal do Evangelho. Ele é o verbo. Ele é o princípio, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o ponto focal do Evangelho. Jesus é a essência do Evangelho, da palavra de Deus, tudo aponta para Ele.
O Antigo Testamento aponta para Jesus, o Novo Testamento aponta para Jesus. Ele é o ponto focal do Evangelho. Então, se a nossa vida estiver, o nosso alicerce estiver fundamentado sobre a rocha, a pedra de esquina, que é Jesus, quando vier a tempestade, a casa não vai cair. Mas se estiver sobre a areia, se os alicerces estiverem sobre a areia, vai vir o vento, a tempestade, e a casa vai cair. Ou seja, a pessoa vai abandonar a fé. Porque a fé não está no que deveria estar. A minha fé está em base no que eu estou sentindo, no que eu estou... na minha situação de vida, né? Minha conta bancária está tudo jóia, a minha família está tudo bem, a minha vida como um todo está bem, então eu estou indo para a igreja, está tudo uma maravilha. Mas quando a tempestade vem, aí não há alicerce, não há fundamento para poder sustentar. Então, existe esse ponto da questão que a gente vê por conta das tempestades. E também a questão do ladrão, né? O nosso adversário, o diabo, a palavra de Deus diz que ele é o que vem para roubar, matar e destruir. E o que ele quer roubar? A nossa coroa. Ele quer minar a nossa fé. Então, a falta da vigilância, né? Jesus ele nos instrui a vigiar e orai, para que não entreis em tentação. Então ele instrui a gente a viver uma vida de vigilância. Se nós deixarmos de vigiar, deixarmos de nos alimentar da palavra, que é a verdade, nós começamos a abrir uma brecha enorme para que o diabo possa trabalhar na nossa mente e minar a nossa fé, nos roubar naquilo que cremos, né? Naquilo que acreditamos. Nós cremos que a palavra de Deus é verdade, mas daqui a algum tempo, se não alimentarmos nosso espírito, será que é verdade mesmo? Será que Jesus estava falando a verdade? Né? Uma prova disso é alguém que nós possivelmente conhecemos, pessoas que estavam ao nosso lado caminhando com Jesus e depois se desviou. Né? Quando estava caminhando com Cristo, você falava, você ama Jesus? Eu amo, Jesus é a verdade, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, eu creio que Ele morreu, que Ele ressuscitou. Aí essa pessoa se desvia. Aí você fala para ela, mas você não acreditava que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador? Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Não é bem assim. Bem assim mesmo, não. Então, assim, a pessoa ela cria até um certo momento da sua vida. Só que houve ali o ladrão. O diabo veio para roubar o conhecimento de Deus do nosso coração. Foi o que ele fez com Eva. Eva sabia que ela não deveria comer. Ele fez com Adão e Eva isso. Ela sabia da verdade, ela sabia que ela não deveria comer. Deus falou isso para ela, ela não era inocente quanto a isso. Aí o diabo vem de maneira sorrateira, né? Ele fala, viu, mas não é bem assim. Você não vai morrer. Só que Deus falou que ela ia morrer. Ela falou, não, você não vai morrer. É que se você comer, você vai se tornar como ele. Você vai reconhecer o bem e o mal. Então ele tenta nos mostrar de outro prisma, de outra forma, para parecer que aquilo que Deus estava falando não era tão grave assim. Ele maquiou, né? Ele maquiou e ela começou a considerar, porque a palavra de Deus diz que ela começou a olhar para o fruto e ver que ele era bom para se comer. Antes ela não via daquela forma. Só que quando o diabo influenciou ela pelas mentiras que ele lançou na sua mente, ela começou a falar, nossa, não é que é bonito mesmo para comer esse fruto? Ela começou a desejar. Né? Ela começou a querer, começou a brilhar, né? Começou a brilhar, falou, nossa, é bonito mesmo para comer. A palavra de Deus diz isso, que ela olhou e ela viu, ela achou graça daquele fruto que era bom para ela poder comer, porque ela começou a considerar fazer o que a palavra de Deus que a palavra de Deus já alertava, que Deus já havia alertado ela para não fazer. Isso abre margem para queda. Abre margem para queda. E aí apostasia, né? Porque a queda, o que ela fez, ela abandonou o que ela acreditava. Sim. O que é a fé? Aquilo que acreditamos. Nós acreditamos na palavra de Deus. Então, quando abandonamos o que acreditamos, nós nos apostatamos da fé. Eu entendo que tem esses dois níveis. A questão das tempestades que a gente vive, dos momentos de turbulência, de dor, de sofrimento, de provações, né? Onde nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. E eu também entendo que nós estamos constantemente sendo assediados pelo diabo, né?
para que procurando uma brecha, né, para poder nos convencer que a verdade de Deus, aquilo que Deus nos falou, não era tudo isso que ele falou, né? Pensa bem, não é bem assim. Não é bem assim. Você está sendo radical demais. Né? Então, uma forma que o diabo também encontra para poder nos influenciar a abandonar aquilo que acreditamos. Então, eu entendo que tem as duas situações, da questão da tempestade, do sofrimento, da dor, da notícia ruim, de você se manter como Jó se manteve acreditando no Senhor, apesar de tudo que estava acontecendo, e também a questão de você ser roubado naquilo que você acredita, né? Então também pode causar essa apostasia. Apostasia. É bacana. Eu lembrei agora de Paulo. Paulo mandou uma carta para a igreja de Laodiceia, né? Falando, dando uma bronca neles, né? Que eles não eram nem quente e nem frio. Eles eram morno, né? Aquela aguinha bem morna, sabe? E dando bronca, cara. Dando bronca mesmo, pra eles se aprumar. Pra eles se aprumar, pra aquela igreja se aprumar, pra que eles sejam quentes. Eles sejam fiel na palavra de Deus. Porque eles achavam que tava 1000 maravilhas. Né? Naquele momento, você lê lá em Paulo, lá tem lá cartas da igreja de Laodiceia. E ali fala bastante, cara, muita coisa mesmo. Aí o Douglas falando essa ministração, né, vamos dizer assim, ministração bem bacana, é uma palavra bem bacana. Eu lembrei disso daí, falei assim, olha só, o pessoal achava que tava 1000 maravilhas, tudo certinho. Aí chega a carta de Paulo, de João. dando... João, né? É Paulo ou João? João. Apocalipse. Ô, rapaz. É verdade. Nossa, inverti. Perdão aí, pessoal. Mas chegou lá, cara, falou assim, olha só, velho. Que coisa, né? Que negócio doido. E aí, os caras se aprumaram lá, né? Deu uma advertência porque estava vivendo... fala que quem dera se vocês fossem frios, né? Tipo, sim, agora você está no meio termo. Tá no meio do termo? Ou como vocês assim? ficam vocês vão pra lá ou pra cá? Ou vem pra cá. Vai ficar em Decide cima do muro. o que vocês querem. Decide, mas... Deus a ponto de vomitar, né? Da minha boca, porque vocês não sabem o que vocês querem. O negócio é doido. E era um povo bem abençoado, bem rico, né? Sim. É um povo bem rico. Quando você falava, eu lembrava quando Paulo ele envia a carta aos Gálatas, né? Que ele fala muito sobre a graça de Deus. Sim, nossa, cara. E é uma carta linda. A carta aos Gálatas é uma carta linda, né? Ele fala também depois sobre os frutos do Espírito Santo, mas ele fala sobre a graça. Fala da salvação pela graça, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. É linda, a carta de Paulo aos Gálatas é linda. E aí ele fala sobre ele fala exatamente que, basicamente, né, ele falava, vocês aprenderam algo de mim, eu falei para vocês do Evangelho, falei que era pela graça, mas agora vocês estão dando ouvidos às outras coisas que vocês têm ouvido, a doutrinas que os outros têm colocado sobre vocês. Né? Ele falava basicamente sobre o próprio judeu, né? Que ele queria colocá-los debaixo da aliança, né? Da lei, né? Da velha aliança. Então eles queriam ali, não, vocês vão circuncidar e tal. E ele falava da circuncisão no espírito. Então, às vezes a gente pode também ver a apostasia pelo abandono das coisas simples, né? Eu acredito que a salvação é pela graça, mas daqui a pouco eu tô achando que eu vou ser salvo por aquilo pelas obras que eu estou fazendo, né? Então, ou seja, eu já abandonei aquela fé que eu tinha. A fé é saudável, né? A fé é saudável, que eu entendo que é pela graça de Deus, não é pelo meu trabalho, não pela minha condição de vida. Não, é pela graça. Pela minha bondade. Pela minha bondade. Não tem mérito meu na salvação. Sim. O mérito é todo de Cristo. Então, Paulo estava puxando ali eles para falar, viu, vocês estão se perdendo.
Vocês estão se perdendo. Eu ensinei para vocês. A fé ela é pela graça. Vocês já estão se perdendo no entendimento aí. E chama eles de volta. Então mostra, eu usei esse exemplo para mostrar como eles estavam sendo roubados num conceito tão simples da palavra de Deus, né? Em que nós não temos mérito na salvação. Nós não temos, digamos, a nossa participação ela é mínima. Sim. Jesus fez tudo, né? Então nós só precisamos crer. Porque aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus falou isso. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então eu preciso acreditar, porque a salvação ela vem de graça. Então é um exemplo de como o diabo estava trabalhando para poder roubá-los no entendimento que eles tinham a respeito da palavra de Deus. Da hora. Negócio doido. É isso aí, galera. É isso aí. O papo tá Top. bom, hein? Top. Quer mais uma água aí? Eu aceito. Água, você quer, Doguinha? Legal mesmo, pessoal. Mas como tem muita coisa assim pra falar, né, cara? Se nem ficar falando aqui, vai varar. Falar da palavra de Deus é muito bom. A palavra de Deus, né? Não é assunto de oba-oba. Exatamente. Não é um assunto de oba-oba. É um assunto que é muito sério, né? muito sério, né? Ô, Billy, tinha coca aí, cara? Aqui também. Vai fazer o quê, né? Não, você queria que cortasse o vídeo pra limpar a caneca. Não vai cortar nada, não. Eu tinha que falar isso daí mesmo, cara. Você é um menino... Ué, você não falou nada? Você legal, viu eu tirando a garrafa daqui, abrindo, falou... Não, na hora que eu vi, o Doguinha falou o que queria, né? Não, o que queria não falou nada, né? Você colocando aqui. Vamos ver. Agora já foi, já. Tá bom, Fabinho? Mandar a produção trocar. Tipo, dá pra molhar a garganta. É isso aí. Quer perguntar mais alguma coisa aí pro presbítero Douglas? Doguinha? Né? Acho que nós tiramos tudo já. Queremos agradecer a sua presença, Doguinha. Muito bacana mesmo. Muito legal. Uma honra pra gente. Uma honra querer aceitado o nosso primeiro Pod Cristo, né? Nosso podcast. Muito legal mesmo. Eu achei que ia tremer, sabe? Travar e tal. Até que eu dei umas travadinhas, mas... Foi bom. Foi top, Fabinho. Fluiu, cara. Não é profissional, a gente não é profissional, Fabinho. Ainda. Vai falando coisa assim, né? Mas assim, olha, Deus falou comigo hoje de manhã, falou assim, não vai desistir, meu filho, não vai desistir. Vai na frente que a jornada vai ser grande. Eita, aí eu comecei a escutar um louvor assim, falei, meu Deus do céu. Eu já não choro, né? Então é complicado. Mas... Isso aí, Fabinho. O olho vai ficando vermelho, vai ficando brilhando. vermelho. Eu tava ali na John Boy ali. Eu tinha que fazer uma visita num mercado, né? Aí coloquei um louvor, rapaz do céu, que louvor maravilhoso, né? Aí eu cantava, não sei cantar? Não vou cantar, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se for cantar... A produção quer que for cantar, me avisa cara. que eu vou tirar o fone. Gente, que música que era, Fabinho? Canta aí, agora eu tô... Não, Alessandro Vilas Boas, né? Pelegrino. Como que canta? Sei eu não lá. ouvi até hoje essa música aí. Você não ouviu inteira? Cara. Não ouvi nem em começo. Hã? Então canta pra gente. Ô, Pili, e aquela lá rompendo em fé? Pode cantar? Pode cantar. Não. Teve uma vez que nessa... vergonha. Eu e o Lopes. Eu e o Lopes, cara, já aconteceu com umas 3 vezes com nós, assim, né? E não tinha, né, fazendo culto em casa, né? Era Gana, época, tal. O culto lá em Vinhedo. E não tinha ninguém pra cantar, sabe? Aí, né, começava a cantar, né, travava, velho. Mano, não saía nada, cara, até hoje. Você e o Rafa cantando? Eu, o pastor Rafael Lopes. Nossa. Cara, não saía nada, cara. Aí eu desisti, eu falei, nunca mais eu vou contar, mano. Deixa não, quieto canta isso, tá? Não, vou Rede cantar Nacional. Nada, que jamais, você é doido. Não, né, Fabinho? Cara, meu sonho era ficar no louvor, cara. Deixa esse talento aí pra depois. Nem queria ficar pro louvor, Doguinha, tal. Lembra isso aí? Antigo, né?
Aonde? Travava, velho. Não vai. Eu prefiro ficar num sonzinho mesmo, ali, mexendo e tal. Cantando no pensamento. Cantando no pensamento. Canta, você canta. A gente não canta, Fabinho, a gente adora. Adora, Toma. né? Adora. Aí. Toma. Aí. Sou adorador, ó. Sou adorador, ó. Que cantar, cantar é pros fracos. Cantar é pros fracos. Cantar é pros fracos. Galera, quero agradecer aí os nossos patrocínios. Muito obrigado. Vocês são 10, Top. né? Daiju, né? Daju, Biju. Daju. Daju, Biju. É Biju que tá escrito aqui no negocinho pequenininho É, ali? Biju. Tem um coraçãozinho? Eita, Aqui, ó, nós. no cantinho. Daju, Biju. Fala o próximo, Billy. Deolinda Pereira, Podologia. Né? Top. Se você tá com as suas unhas encravadas, corre lá na Deolinda. Corre lá. E a Norma, a Helena, né? Helena. Cabeleireira antiga no bairro. Já cortou meu Abraço, cabelo. Norma. Muito obrigado, viu? E agradecer também, né? Claro, nós estamos aqui no MM Fotografia e Cinema. Muito legal, né? Do Motos Peças. Do Motopé. E aquela barbearia ali, de quem que Barbearia BM. BM. Billy e Michele. Billy e Michele. Descobri hoje que era... Pra mim era Billy... Não. Pra mim era Billy... B-E-M. BM. B-I-M. Olha só, pra mim era Billy Moraes. Não, Fábio. Billy e Michele. Amém. Eliana Souzas, né? Decor aí, que nos ajuda também Eliana bastante. Souza. E nada mais, nada menos do que a Sueli Teixeira. Manicure e pedicure. A sogra do A Doguinha. sogra do Doguinha. Sogra do Doguinha. Muito obrigado, pessoal. Chips Life. Chips Life, né? Aqui, ó. Essa ovelhinha aqui, né? Não é carneirinho, não, tá? Não é bode, ovelhinha. não. Não é bode, Não é bode, não. não. Ovelha. 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 Muito obrigado, pessoal. Os É isso nossos aí. apoiadores aí. Quero agradecer muito a vida do Douglas, né? Sim. Que tenha nos Muito ajudado, obrigado, nos viu? apoiado aí nesse projeto aí. Que... Pessoal, todos esses patrocínios aí vai estar telefone, né? Os seus endereços, tudo na descrição dos nossos vídeos, né? E siga a gente, né? Nas redes sociais, Pod Cristo, tá ok? Você escrever certinho aqui, ó. Pod Cristo, tá bom? Segue nós. Segue a gente Dá uma aí. força lá. Dá uma força aí. gente Comenta ali, Amém. né? E o pessoal ali vai estar te respondendo. Tô com uma equipe maravilhosa. Top, Agradeço aí, gente. Muito obrigado, né? viu? Todas as redes sociais, Billy? Todas as redes Todas sociais, as redes, Fábio. né? Tiver, vai jogando lá, o negócio vai indo. Dá uma força lá pra nós. Dá uma força, pessoal. Muito obrigado mesmo. Queremos sempre agradecer primeiramente o nome de Deus. Deus, né? Amém. Sempre a Deus. Amém. Deus que tenha dado esse sonho pra gente e conseguimos, né? Através de outros podcasts vendo, falei assim, por que nós não podemos fazer também? Né? Com a nossa Por quê? cara, com o Com nosso estilo. com o nosso jeito mesmo. Doido. Mas amém, pessoal. Deus abençoe Falou. cada um. Deus abençoe, pessoal. Valeu. Tchau, Como tchau. cantar E o até teu- a próxima. até a próxima. Fique ligado. É isso aí. Tchau. Valeu.